Lula acaba de autorizar um estudo para criar o próprio GPS do Brasil. E isso é uma das decisões mais perigosas contra o domínio dos Estados Unidos. O que parece apenas um avanço tecnológico, na verdade, é uma ofensiva silenciosa contra o monopólio global da informação e da movimentação. O GPS, esse sistema que usamos todos os dias no celular, no carro, nos aviões, nas redes logísticas, é controlado pelos Estados Unidos. Cada passo, cada navegação, cada operação militar ou econômica feita com base em geolocalização está sob o radar do Pentágono. E agora, o Brasil está dizendo: chega! O governo Lula aprovou oficialmente os estudos para a criação de um sistema próprio de geolocalização por satélite, algo que rompe décadas de dependência e ameaça diretamente a hegemonia norte-americana em solo latino-americano. O projeto, batizado internamente como uma resposta soberana às redes de vigilância global, será liderado por técnicos do governo, das Forças Armadas, da AEB, Agência Espacial Brasileira, e especialistas do setor aeroespacial. Em 180 dias, eles devem apresentar a viabilidade técnica, os custos e o modelo de cobertura desse novo GPS nacional. Mas a real pergunta que poucos têm coragem de fazer é: por que isso assusta tanto os Estados Unidos? A resposta é simples. Porque um país com GPS próprio não apenas ganha independência tecnológica, ele ganha soberania de verdade. Um Brasil com satélites próprios, com mapeamento próprio, com sistemas de orientação próprios, não pode mais ser sabotado, espionado ou paralisado por uma canetada de Washington. Estamos falando de algo muito maior do que apenas localização por satélite. Isso aqui é sobre defesa nacional, sobre soberania energética, sobre controle de fronteiras, sobre autonomia científica e tecnológica. Quando um país tem a capacidade de mapear seus próprios recursos naturais, como petróleo, gás, minérios raros, sem depender de imagens ou informações estrangeiras, ele se torna livre. E liberdade para impérios como os Estados Unidos é sempre um risco. Por isso, iniciativas como essa são constantemente sabotadas, infiltradas ou compradas antes de nascerem. Quantas vezes o Brasil já tentou avançar em setores estratégicos e misteriosamente os projetos foram descontinuados, cortados, tecnicamente inviáveis? Agora, sob a liderança de Lula, o projeto vem com respaldo político, com visão de futuro e com um recado claro: o Brasil quer decidir seu próprio caminho no século XXI. Só que isso não é apenas sobre tecnologia, é também sobre geopolítica pura. Porque quando o Brasil cria seu GPS, ele não está apenas dizendo: eu não preciso mais de vocês. Ele está dizendo: eu sou capaz de ajudar outros países a também se libertarem. Imagine o Brasil, em parceria com a África do Sul, com a Rússia, com a China e com a Índia, os BRICS, oferecendo um sistema de localização alternativo, gratuito, descentralizado e soberano. Isso seria o colapso da hegemonia dos Estados Unidos sobre o fluxo de informações no sul global. Seria o nascimento de uma nova rede de comunicação satelital. Seria o nascimento de um novo mapa do mundo, onde o norte não manda mais e o sul deixa de obedecer. Não à toa, Washington está monitorando cada passo disso com extrema preocupação. Esse sistema brasileiro, se confirmado e implementado, pode ser o início de algo que vai além das fronteiras. Pode virar um braço civil de soberania, mas também pode ser a base para uma nova doutrina de segurança nacional. Você acha que a Rússia, que tem o sistema GLONASS, ou a China, com o Beidou, construíram seus próprios GPS só por orgulho tecnológico? Não. Eles sabem que em tempos de guerra ou de tensão geopolítica, a primeira coisa que um império faz é cortar seu acesso à navegação, desativar suas rotas, cegar seus drones e satélites. Os Estados Unidos têm o poder de desligar ou adulterar os dados do GPS a qualquer momento. E isso já foi usado como arma silenciosa diversas vezes. Agora imagine o Brasil, que está entrando em uma nova era de protagonismo global com Lula. Ficar dependente disso seria suicídio geopolítico. E é por isso que esse gesto, que muitos vão chamar de avanço científico, é na verdade um dos maiores atos de rebelião geopolítica dos últimos anos. E vem justamente de onde ninguém esperava, do Brasil. Um país que sempre foi considerado dócil, obediente, dependente,
Agora ousa dizer que quer seus próprios satélites, seu próprio sistema, seu próprio rumo. É isso que a elite global não perdoa. É isso que incomoda tanto em Lula. Não é o discurso social, não é o carisma. É o fato dele, com sua humildade, tomar decisões que mudam o tabuleiro global inteiro. Porque essa decisão de Lula, que parece apenas um projeto técnico, é na verdade um dos maiores atos de soberania estratégica do Brasil no século XXI. E se o seu país finalmente ousa questionar a centralidade dos satélites dos americanos, então prepare-se. O Brasil será tratado como ameaça, não como parceiro. O sistema GPS que você usa todos os dias, seja no seu carro, no seu celular, nas entregas por aplicativo, nas operações militares ou em simples ações de localização, está sob controle total do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E se Lula está financiando estudos para que o Brasil construa seu próprio sistema, ou se una a outro independente, como o Beidou da China ou o GLONASS da Rússia, então sim, estamos diante de um rompimento silencioso, mas devastador. O tipo de ação que os Estados Unidos jamais perdoaram em países do sul global. O que Lula está tentando fazer aqui não é só criar um sistema de localização. É romper com uma dependência que compromete a segurança nacional. Porque qualquer exército, qualquer sistema bancário, qualquer infraestrutura civil ou digital no Brasil que dependa do GPS norte-americano está automaticamente vulnerável a sanções, bloqueios e sabotagens em caso de conflito ou divergência política com Washington. Ou seja, o Brasil não é soberano enquanto seus navios, drones, tratores, ambulâncias, oleodutos e mísseis forem guiados por sinal estrangeiro. E a coragem de Lula está justamente aí. Romper com essa estrutura sem fazer barulho, mas com impacto brutal. Porque o Brasil não está anunciando um ataque, está apenas anunciando que não aceita mais ser vassalo. E isso, para os Estados Unidos, é mais perigoso do que qualquer guerra declarada. E vamos mais fundo ainda. Você acha que é coincidência que essa decisão surja no exato momento em que o BRICS se expande e se consolida como um bloco geopolítico autônomo? Você acha que é acaso que isso ocorra semanas depois de Xi Jinping anunciar que o Beidou, o sistema chinês, já cobre com precisão milimétrica toda a superfície da Terra, inclusive as áreas que os americanos monopolizavam? Isso é estratégia combinada. Isso é contra-ataque silencioso. E o Brasil, pela primeira vez em muito tempo, está sentado à mesa com os grandes. Não como serviçal, mas como potência em ascensão. E é por isso que, por trás de toda essa tecnologia civil, o que está em jogo é a reconfiguração total do tabuleiro de poder global. O que você precisa entender é que o GPS é só a ponta do iceberg. Quem controla o sistema de navegação, controla também a logística militar, o rastreamento de inimigos, o deslocamento de tropas, a proteção de fronteiras, os cabos submarinos de dados e até mesmo a agricultura de precisão. Ou seja, quem domina o GPS domina a sua economia, domina os seus drones, domina a sua capacidade de defesa. E se Lula está rompendo com isso, então ele está dizendo ao mundo que o Brasil vai andar com as próprias pernas. E isso é insuportável para quem sempre tratou a América Latina como quintal. E não se engane, isso vai ter resposta. Os Estados Unidos não ficarão calados. Já estão organizando think tanks para sugerir que o Brasil está se aproximando demais da China. Já estão preparando editoriais nos grandes jornais para dizer que Lula quer censurar a internet ou controlar a tecnologia. Já estão espalhando suspeitas de que o Brasil pode estar cooperando militarmente com regimes autoritários. Tudo isso porque o Brasil ousa pensar em autonomia digital, militar, tecnológica e geográfica. É sempre assim. Quando um país pobre resolve se comportar como potência, o império chama de ameaça. E esse é o verdadeiro jogo. A luta entre independência e subordinação. Entre soberania e dependência eterna. E Lula sabe disso. E Xi Jinping sabe disso. E Vladimir Putin aplaude de longe porque entende perfeitamente o que está acontecendo. O sistema global está se deslocando. A balança do poder já não está mais tão inclinada para o norte. O sul global acordou. E o Brasil está querendo liderar esse levante. Não mais com discursos vazios, mas com projetos concretos de infraestrutura, ciência e tecnologia.
Um GPS brasileiro é muito mais do que uma ferramenta de navegação. É um grito de independência. É um ato de desobediência estratégica. É o tipo de decisão que altera relações, alianças e futuros.